Meu nome não é Tomás, é Teresa. E só essa frase já vai fazer muita gente aqui parar de rolar e querer comentar. Porque eu sei que alguns vão me chamar de mentirosa, outros de corajosa, mas ninguém vai ficar indiferente. E antes de continuar, quero saber, você teria coragem de revelar algo assim diante de todos? Escreve aí nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, porque a história que eu vou contar hoje começa justamente com esse segredo. O ar no quarto do hospital era pesado, denso com o cheiro de antisséptico e o silêncio respeitoso que precede o fim. A luz amarelada do fim de tarde de São Paulo entrava pela janela, fatiando a penumbra e iluminando as partículas de poeira que dançavam lentamente no ar, como testemunhas silenciosas de um momento histórico. No centro de tudo, na cama hospitalar, jazia Tomás Andrade Sampaio. Aos 92 anos, ele era pouco mais que uma sombra do titã que fora. A pele, um pergaminho fino sobre ossos frágeis. As mãos, que um dia assinaram contratos que mudaram o panorama da indústria paulista, agora repousavam imóveis sobre o lençol branco e engomado. Ao redor da cama, 3 gerações de sua família formavam uma muralha de luto contido. Ricardo, o filho mais velho, com seus cabelos grisalhos e a postura rígida de quem herdou o comando do império, mantinha os olhos fixos no monitor cardíaco, cujo bip lento e rítmico era o único som a preencher o vazio. Ao seu lado, sua irmã, Beatriz, apertava um lenço nas mãos, os olhos vermelhos e inchados. Os netos, já adultos, e até mesmo um bisneto pequeno, que não entendia a solenidade do momento, completavam o círculo de adeus. Todos esperavam pelo inevitável, pelo silêncio final da máquina que decretaria o fim de uma era. Tomás, o patriarca, o coronel moderno, o homem que enfrentou governadores e barões do café, que ergueu um império a partir de uma fazenda em Campinas, parecia adormecido. Sua respiração era um sussurro raso. A barba branca, espessa e bem aparada, que fora sua marca registrada por toda a vida, subia e descia com o movimento fraco de seu peito. Era a imagem de um homem que viveu uma vida plena e que agora se entregava ao descanso. Foi então que algo inesperado aconteceu. Os olhos de Tomás se abriram, não com o brilho vítreo da morte iminente, mas com uma faísca de clareza, uma última reserva de energia convocada de algum lugar profundo da alma. Os olhos, de um azul surpreendentemente límpido para sua idade, percorreram cada rosto na sala, um por um. Ele parecia estar memorizando-os, ou talvez se despedindo não apenas de suas presenças, mas das imagens que eles tinham dele. Sua mão, trêmula e manchada pela idade, ergueu-se lentamente. Ricardo se inclinou, pensando que seu pai queria segurar sua mão uma última vez, mas o gesto não era para ele. A mão continuou seu percurso ascendente, com uma determinação que parecia impossível para um corpo tão frágil. Os dedos finos e nodosos foram em direção ao seu próprio rosto. Um murmúrio de confusão percorreu a sala. O que ele estava fazendo? Com um movimento surpreendentemente firme, os dedos agarraram a base da icônica barba branca. E então, diante dos olhos atônitos de toda a família, ele a puxou. A barba se soltou da pele com um som suave, revelando um queixo liso e delicado, e uma pele que, embora enrugada, não tinha a aspereza de um homem que se barbeou por décadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto, mais pesado e profundo do que qualquer silêncio de luto. Era um silêncio de choque, de incompreensão total. A máquina cardíaca continuava seu bip monótono, indiferente à realidade que acabara de se estilhaçar. E então, uma voz soou no quarto. Não era a voz grave e gutural de Tomás Andrade Sampaio, a voz que dava ordens e fechava negócios. Era uma voz mais suave, mais alta, a voz de uma mulher idosa, cansada, mas cristalina em sua intenção. Meu nome, a figura na cama sussurrou, a voz embargada pelo esforço e pela emoção de décadas. Meu nome não é Tomás. Uma pausa. Cada coração na sala parecia ter parado de bater. Teresa. Ricardo deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente empurrado. Beatriz levou a mão à boca. Um soluço preso na garganta. Os netos se entreolharam, a confusão estampada em seus rostos. O patriarca, o avô, o bisavô, o homem que definiu suas vidas, suas identidades, sua fortuna, não era um homem,
Naquele instante, a família Sampaio descobriu que o pilar sobre o qual suas vidas foram construídas era, na verdade, um segredo. Um segredo de 57 anos. O homem mais poderoso que eles conheceram nunca existiu de verdade. E a mulher que estava ali, em seu leito de morte, era uma completa estranha. E, ao mesmo tempo, a pessoa que eles mais amavam no mundo. O bip da máquina cardíaca acelerou por um momento, como se também estivesse processando o choque, antes de voltar ao seu ritmo lento e fúnebre. A verdade, finalmente livre, pairava sobre eles, devastadora e libertadora. Para entender a mulher na cama do hospital, era preciso voltar no tempo, voltar muito, para 1942, para o coração pulsante do interior de São Paulo, onde o cheiro de terra úmida e café torrado era o perfume da própria vida. A Fazenda das Orquídeas, nos arredores de Campinas, não era apenas uma propriedade, era um reino governado com mão de ferro e coração orgulhoso pelo coronel Inácio Sampaio, um homem cuja palavra era lei e cuja única fraqueza eram seus 2 filhos, os gêmeos Teresa e Tomás. Eles não eram apenas irmãos, eram 2 metades da mesma alma, nascidos com poucos minutos de diferença, mas conectados por um laço que desafiava a lógica. Tomás era o sol, expansivo, barulhento, com um sorriso fácil e uma paixão por cavalos e caça. Ele era o herdeiro, o futuro da fazenda, e desde cedo foi ensinado por seu pai a entender os ciclos do café, a negociar com os compradores e a impor respeito aos capatazes. Tinha os ombros largos do pai, o cabelo escuro e os olhos que prometiam um futuro de liderança. Teresa era a lua, observadora, quieta, com uma inteligência afiada e uma mente que via padrões onde outros viam o caos. Enquanto Tomás galopava pelos campos, Teresa se sentava na varanda com os livros de contabilidade do pai, absorvendo números, entendendo de safras e preços com uma acuidade que assustava o velho Inácio. Ela tinha a mesma cor de cabelo do irmão, mas seus olhos, de um azul profundo, continham uma seriedade e uma profundidade que contrastavam com sua juventude. Seu lugar, segundo a sociedade da época, era na cozinha, aprendendo a bordar e a administrar uma casa, esperando um bom casamento. Mas seu coração estava nos negócios, na estratégia, no cheiro dos grãos de café sendo classificados no terreiro. Eles eram inseparáveis. Onde um ia, o outro seguia. Tomás ensinava Teresa a montar, e ela o ajudava a entender as negociações que o pai tentava lhe explicar. Ele era a força, ela era a mente. Você deveria ter nascido homem, T. Ele costumava dizer, rindo, sem perceber o peso de suas palavras. Você daria um coronel melhor que eu. E ela ria junto, um riso agridoce, sabendo que seu destino já estava selado pelo simples fato de ter nascido mulher. Uma mulher não herdava terras, não comandava negócios, não se sentava à mesa com outros homens para decidir o futuro. Uma mulher era um adorno, um prêmio a ser entregue a outro homem. Aos 19 anos, eles eram o retrato da juventude e da promessa. Tomás estava prestes a assumir mais responsabilidades na fazenda, e já se falava de seu casamento com a filha de um cafeicultor vizinho. Teresa, por sua vez, recebia visitas de pretendentes, homens que olhavam para ela e viam a filha do coronel Sampaio, uma aliança vantajosa, mas que nunca viam a mulher brilhante que lia livros de economia escondida em seu quarto. O dia que mudou, tudo começou como qualquer outro. Uma manhã de inverno, com o ar frio e límpido e o céu de um azul pálido. Tomás, animado com uma nova espingarda que ganhara do pai, decidiu ir caçar nas matas que cercavam a propriedade. Ele convidou Teresa, como sempre fazia. Vamos, Tê. Hoje pegamos uma paca para o jantar da noite. Mas Teresa estava debruçada sobre um problema nos registros de exportação. Não posso, Tom. O pai está preocupado com o preço do café em Santos. Acho que encontrei um erro nos cálculos do intermediário. Tomás revirou os olhos, mas sorriu. Sempre a mulher de negócios. Tudo bem, guardo a melhor parte para você. Ele deu um beijo em sua testa e partiu, a espingarda no ombro, assobiando uma melodia animada. Teresa o observou da janela do escritório. Um sentimento estranho apertando seu peito. Uma premonição, talvez. Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento tolo, e voltou aos seus números. As horas passaram. O sol atingiu o pico,
e começou a sua descida lenta. O som de um tiro ecoou à distância, o que era normal, mas depois, um silêncio profundo se instalou, um silêncio que parecia errado, pesado. O sol já tocava o horizonte quando os gritos começaram. Eram os trabalhadores da fazenda. Teresa correu para fora, o coração martelando contra as costelas. Viu um grupo de homens carregando um corpo. As roupas eram as de Tomás. O cabelo escuro estava sujo de terra e folhas. A espingarda caída ao lado. Um acidente estúpido e inexplicável. Um tropeço em uma raiz, um disparo acidental. Uma fatalidade que não fazia sentido. O mundo de Teresa se desfez naquele momento. O sol de sua vida havia se apagado. Na varanda, o coronel Inácio Sampaio caiu de joelhos, um rugido de dor animal escapando de sua garganta. Ele não perdeu apenas um filho. Ele perdeu seu herdeiro, seu sucessor, o futuro do nome Sampaio. Naquele dia, na Fazenda das Orquídeas, não foi apenas Tomás que morreu, foi também o futuro que todos conheciam. E no meio da dor e do caos, nos olhos azuis e cheios de lágrimas de Teresa, uma ideia desesperada, impossível e terrível, começou a tomar forma. O luto que se abateu sobre a Fazenda das Orquídeas foi como uma praga. O coronel Inácio, antes um homem robusto e imponente, definhou. Passava os dias trancado no escritório, com uma garrafa de cachaça como única companhia, olhando para o retrato do filho na parede. Ele se recusava a comer, a falar, a viver. O império que ele construiu com suor e astúcia começou a ruir. Os capatazes, sem a liderança firme, relaxaram a disciplina. Os compradores, sentindo a fraqueza, começaram a oferecer preços mais baixos pela saca de café, e os rivais, velhos coronéis que sempre cobiçaram as terras férteis do Sampaio, começaram a circular como abutres, falando em comprar a fazenda, em ajudar o velho Inácio em sua dor. Teresa via tudo isso de seu próprio casulo de sofrimento. A perda de seu irmão era uma ferida aberta em sua alma, uma dor física que a deixava sem ar, mas sua dor era diferente da de seu pai. Enquanto ele se afundava na paralisia do luto, a mente de Teresa trabalhava, febril. Ela via o legado de sua família, o trabalho de gerações, se desfazendo como areia entre os dedos. Ela, a filha, a mulher, era invisível aos olhos do mundo dos negócios. Para eles, com Tomás morto e Inácio incapacitado, a linhagem Sampaio estava acabada. Ela seria casada às pressas com algum aproveitador que tomaria conta de tudo, ou a fazenda seria vendida por uma fração de seu valor. 2 semanas após o enterro, a situação chegou a um ponto crítico. Um dos principais compradores da safra ameaçou cancelar o contrato, alegando falta de liderança. Um banco enviou uma carta cobrando uma dívida que estava prestes a vencer. Os abutres estavam prontos para o bote. Naquela noite, Teresa não dormiu. Ela andou pelo casarão silencioso, o assoalho de madeira rangendo sob seus pés. Parou em frente ao quarto de Tomás, que permanecia intocado. A cama arrumada, as botas de montaria no canto, a jaqueta de couro pendurada na cadeira. Ela entrou, o cheiro dele ainda pairando no ar. Seus olhos pousaram em um terno que ele usaria em uma reunião em São Paulo, cuidadosamente passado e pendurado. Era um terno cinza, de ombros largos, e foi ali, na quietude do quarto de seu irmão morto, que a ideia que vinha se formando em sua mente se solidificou. Não era mais uma fantasia desesperada. Era um plano, a única saída. Ela pegou o terno. Entrou em seu próprio quarto e trancou a porta. Com uma tesoura, cortou seus longos cabelos escuros, as mechas caindo no chão como folhas mortas. O reflexo no espelho a chocou. Um rosto pálido e angular, olhos grandes e assustados, mas com uma semelhança inegável com o irmão. Ela vestiu a camisa dele, a gravata, o paletó. Ficou grande, desajeitado. Ela prendeu o cabelo restante para trás, tentou engrossar a voz, imitando o tom de Tomás. O resultado era patético, uma caricatura. As lágrimas vieram, quentes e frustradas. Era uma loucura, mas a imagem dos abutres circulando, a visão do rosto destruído de seu pai, a deram forças. Não era sobre se parecer perfeitamente com Tomás. Era sobre ocupar o lugar dele, sobre se tornar o herdeiro que a família Sampaio precisava. Na manhã seguinte,
Ela foi até o escritório do pai. Encontrou-o como sempre. Desgrenhado, os olhos vazios, o cheiro de álcool no ar. Ele mal a notou entrar. Pai, ela disse, a voz firme, apesar do tremor em suas mãos. Ele a olhou sem interesse. O que foi, menina? Teresa respirou fundo. O senhor vai perder tudo. A fazenda, nosso nome, tudo o que o avô construiu. Inácio deu um riso amargo. Já perdi tudo o que importava. Deixe que levem o resto. Não, ela disse, e sua voz tinha um tom de comando que surpreendeu até a si mesma. Eu não vou deixar. Ela se aproximou da mesa dele, colocando as mãos sobre os papéis espalhados. O senhor me ensinou a ler esses livros. O senhor me mostrou como calcular os lucros, como negociar. Eu sei fazer isso. Eu sei tanto quanto o Tomás sabia. Talvez mais. Inácio a olhou com uma mistura de pena e irritação. Você é uma mulher, Teresa. O que espera fazer? Mandar uma carta para o banco pedindo que esperem? Eles ririam de você. Foi o momento. O ponto sem volta. Não. Eles não ririam de mim, ela disse, a voz baixa e intensa. Porque não será Teresa Sampaio a falar com eles. Ela se endireitou, o queixo erguido. Será Tomás. O velho coronel a encarou, a confusão nublando seu rosto. Ele pensou que a dor a tinha feito perder o juízo. Do que está falando? Meu filho está morto. O corpo dele está. Teresa disse, cada palavra cuidadosamente escolhida. Mas o nome não. O herdeiro não. Pense, pai. Nós éramos gêmeos. Ninguém de fora, nos negócios, me conhece direito. Com as roupas certas, o cabelo cortado, eu posso ser ele. Eu posso ir a Santos. Eu posso renegociar com o banco. Eu posso salvar esta família. Inácio Sampaio ficou de pé, o corpo tremendo de raiva e horror. Você enlouqueceu? Isso é um sacrilégio, uma abominação. Brincar com a memória do seu irmão é para honrar a memória dele. Ela retrucou, as lágrimas agora escorrendo livremente. É para garantir que ele não tenha morrido em vão, para que o que ele deveria proteger não se transforme em pó. O que o senhor prefere? Um sacrilégio que salva nosso nome ou uma honra que nos leva à ruína? O senhor não tem mais um herdeiro. Deixe-me ser ele. Eles se encararam no escritório empoeirado, o pai e a filha, ambos quebrados pela mesma tragédia, mas reagindo de maneiras opostas. Ele, se entregando à destruição. Ela, propondo uma reconstrução impossível. Por um longo tempo, o único som foi a respiração ofegante dos dois. Finalmente, Inácio desabou na cadeira, o rosto entre as mãos. Ele viu a lógica fria e desesperada no plano da filha. Viu a coragem absurda em seus olhos. E, acima de tudo, viu que não havia outra opção. A escolha era entre um fantasma e a aniquilação total. Com a voz rouca, quase um sussurro, ele deu sua resposta. Deus nos perdoe. Naquele momento, Teresa Sampaio morreu para o mundo. E Tomás Andrade Sampaio, o fantasma, nasceu do luto e do desespero, em um pacto silencioso selado pela dor. A transformação de Teresa em Tomás não foi um evento único, mas um processo árduo e doloroso, uma desconstrução de si mesma peça por peça. O casarão da Fazenda das Orquídeas se tornou seu casulo e sua prisão. Com a ajuda de seu pai, que ressurgiu das cinzas com a relutância de um conspirador, eles começaram a forjar a nova identidade. O primeiro passo foi físico. Teresa passou horas em frente ao espelho, estudando os trejeitos de seu irmão, a maneira como ele inclinava a cabeça ao ouvir, como gesticulava com as mãos, o andar firme e decidido. Ela treinou para baixar o tom de sua voz, forçando o diafragma até sua garganta doer, buscando um timbre grave que não soasse artificial. Praticava por horas, lendo os jornais em voz alta no escritório trancado, até que o som que saía de sua boca começasse a se assemelhar a um eco distante da voz de Tomás. As roupas eram uma armadura, ternos largos, feitos sob medida por um alfaiate de confiança em São Paulo, que recebeu a desculpa de que o jovem Tomás havia ganhado peso após a tragédia. Os ombros eram preenchidos com ombreiras extras para esconder a delicadeza de sua estrutura. A parte mais difícil e humilhante era o peito. Ela aprendeu a usar faixas de linho apertadas, que comprimiam seus seios de forma dolorosa, dificultando a respiração, mas criando a silhueta plana de um homem. Cada manhã, ao se amarrar, era um lembrete físico da mulher que ela estava enterrando. Seu pai, Inácio,
Se tornou seu tutor e seu crítico mais severo. Não ande assim, parece uma moça. Pise com mais força. Olhe as pessoas nos olhos, direto, sem desviar. Um homem não pede, ele ordena. Sua voz ainda está muito suave. De novo. Ele a submetia a interrogatórios sobre os negócios, testando o seu conhecimento, forçando-a a pensar e responder como um homem daquele tempo, com confiança, assertividade e uma pitada de arrogância. A primeira prova de fogo veio 3 meses após a morte de Tomás. Uma reunião com os gerentes da fazenda. Eram homens rudes, que a viram crescer como a menina do coronel. A história oficial era que o jovem Tomás, abalado pela morte do irmão gêmeo, uma mentira complexa foi criada, dizendo que havia um terceiro irmão, mais novo e doente, que havia falecido. Uma desculpa frágil, mas a única que podiam inventar para justificar a ausência do verdadeiro Tomás, estava finalmente pronto para assumir suas responsabilidades. Teresa entrou na sala de reuniões, o coração batendo descontroladamente. Usava um chapéu de abas largas que sombreava parte de seu rosto. As faixas em seu peito a sufocavam. Ela se sentou na cabeceira da mesa, no lugar que sempre fora de seu pai. O silêncio era pesado. Os homens a olhavam com curiosidade e desconfiança. "Bom dia, senhores", ela disse, a voz saindo mais firme do que ela esperava. "Meu pai não está bem de saúde, como sabem. A partir de hoje, a responsabilidade pela fazenda é minha." Um dos capatazes, um homem chamado Ramiro, cuspiu o fumo de rolo no chão. "Com todo respeito, menino Tomás, o senhor ainda é muito novo. E depois do que aconteceu, talvez não seja o momento. Era o teste, o desafio." Teresa sentiu um calafrio, mas o rosto de seu pai desesperado veio à sua mente. Ela se lembrou de suas palavras. "Não peça, ordene." Ela fixou seus olhos azuis nos de Ramiro. Não havia suavidade em seu olhar. Era gelo puro. "O momento, Ramiro. Sou eu quem decide. E o momento é agora. Quero os relatórios da colheita em minha mesa até o fim do dia. E mande limpar essa sujeira do chão. Isso não é um chiqueiro." A sala ficou em silêncio absoluto. Ramiro, pego de surpresa pela autoridade inesperada, ficou vermelho, murmurou um "sim, senhor", e se calou. Naquele momento, algo mudou. Teresa sentiu uma onda de poder, a constatação de que a persona que ela estava criando poderia funcionar. Não era apenas sobre a aparência, era sobre a atitude, a autoridade. As semanas seguintes foram uma sucessão de pequenas batalhas vencidas. Uma viagem a Santos para renegociar os contratos, onde sua juventude foi vista com desconfiança, mas seu conhecimento profundo dos números e sua teimosia inabalável surpreenderam os exportadores. Uma visita ao banco, onde ela apresentou um plano de pagamento tão detalhado e audacioso que o gerente a contragosto teve que concordar. Mas a solidão era sua companheira constante. À noite, trancada em seu quarto, ela se despia da armadura de Tomás. Retirava as faixas doloridas, vestia uma camisola simples e se olhava no espelho. A pessoa que a encarava de volta não era mais Teresa, mas também não era Tomás. Era um ser híbrido, um fantasma habitando uma casca. Ela chorava em silêncio, pelo irmão que perdeu, pela mulher que estava se tornando, e, acima de tudo, pela vida que nunca teria. O disfarce precisava de um último retoque para ser completo. Um homem como Tomás Andrade Sampaio, herdeiro de uma fortuna, precisava de uma barba para lhe conferir idade e seriedade. Após muita pesquisa, seu pai encontrou um velho artesão de perucas de teatro em São Paulo. Um homem discreto, a quem foi contada uma história sobre um problema de pele que impedia o jovem de deixar a barba crescer naturalmente. O artesão criou uma peça sob medida, feita de cabelo humano, que era aplicada com uma cola especial. A primeira vez que Teresa se viu com a barba, o choque foi imenso. O rosto no espelho era de um estranho. Um homem jovem, sério, com olhos melancólicos. Era a máscara final. A partir daquele dia, Teresa só existiria dentro das 4 paredes de seu quarto. Para o resto do mundo, havia apenas Tomás. E Tomás Andrade Sampaio estava pronto para construir seu império, sobre uma fundação de dor, segredo e um aço recém-descoberto em sua voz. Os anos passaram. Sob o comando de Tomás, a Fazenda das Orquídeas não apenas sobreviveu, como prosperou.
O jovem Sampaio, como era conhecido, desenvolveu uma reputação de ser implacável nos negócios, mas justo com seus funcionários. Sua mente estratégica expandiu os negócios da família para além do café, investindo em terras para a pecuária e, mais tarde, na incipiente indústria da construção civil. Ninguém mais questionava sua autoridade. O fantasma havia se tornado mais real do que a pessoa que ele substituíra. Mas um pilar fundamental da vida de um homem de sua posição estava faltando: uma esposa. A pressão da sociedade e de seu próprio pai, agora mais calmo e orgulhoso do sucesso do plano, começou a crescer. Um homem solteiro em seus 20 e poucos anos, herdeiro de tal fortuna, era uma anomalia. Murmúrios começaram a surgir. Para solidificar sua identidade e silenciar as fofocas, Tomás precisava se casar. A ideia aterrorizava Teresa. Como ela poderia manter um segredo tão íntimo vivendo sob o mesmo teto que outra pessoa? Como poderia sustentar a farsa em um casamento? A intimidade seria impossível. Seria uma vida de mentiras não apenas para o mundo, mas para a pessoa mais próxima a ela. Seu pai, sempre pragmático, já tinha uma candidata em mente: Helena Vasconcelos. Filha de uma família tradicional, mas que perdera grande parte de sua fortuna. Helena era conhecida por sua beleza serena, sua inteligência e, acima de tudo, por sua discrição. Era culta, educada em um colégio de freiras, e possuía uma força silenciosa que Inácio admirava. Um casamento com ela traria o prestígio de um nome antigo para a nova riqueza dos Sampaio. Teresa, como Tomás, começou a cortejá-la. Foram encontros formais, supervisionados, como era o costume. Passeios pela praça da cidade, visitas à casa da família dela, conversas na varanda. Teresa se viu genuinamente encantada por Helena. Ela não era como as outras moças, que só falavam de vestidos e festas. Helena falava de livros, de música, e ouvia com uma atenção genuína quando Tomás falava sobre seus planos para os negócios, fazendo perguntas pertinentes que revelavam uma mente perspicaz. Pela primeira vez em anos, Teresa sentiu uma conexão com outra pessoa. Uma conexão que ia além da farsa, e isso a apavorou ainda mais. Ela não podia, em sã consciência, enganar aquela mulher. Prendê-la em um casamento baseado em uma mentira tão profunda seria a maior das crueldades. Depois de semanas de angústia, ela tomou uma decisão tão arriscada quanto a de assumir a identidade de seu irmão. Ela contaria a verdade a Helena. Se Helena a rejeitasse e expusesse seu segredo, tudo estaria perdido. Mas era um risco que sua consciência exigia que ela corresse. Ela a convidou para um passeio a cavalo pelas terras da Fazenda das Orquídeas, sem acompanhantes, um ato que por si só já era uma quebra de protocolo. Levaram os cavalos até um riacho que cortava a propriedade, um lugar de paz e beleza. Sentaram-se sob a sombra de um ipê. Helena, Teresa começou, a voz de Tomás soando estranha para seus próprios ouvidos. Há algo que preciso lhe contar antes que isso vá mais longe. É algo que pode mudar tudo. Helena a olhou, seus olhos castanhos calmos e expectantes. Estou ouvindo, Tomás. O coração de Teresa batia tão forte que ela temia que Helena pudesse ouvi-lo. O homem que você vê diante de você, a pessoa que o mundo conhece como Tomás Andrade Sampaio, não é quem você pensa que é. Ela respirou fundo, e as palavras saíram em uma torrente. Contou tudo, sobre a morte de seu irmão gêmeo, o desespero de seu pai, o plano louco para salvar a família, o cabelo cortado, as faixas no peito, a voz forçada. Ela falou não como Tomás, o empresário, mas como Teresa, a mulher aterrorizada e solitária escondida por baixo de tudo. Quando terminou, o silêncio pairou entre eles, quebrado apenas pelo som suave da água correndo no riacho. Teresa não ousava olhar para Helena. Esperava gritos, acusações, a visão dela correndo para longe, horrorizada. Em vez disso, sentiu uma mão delicada tocar a sua. Ela ergueu os olhos, surpresa. Helena a olhava, e não havia horror em seus olhos. Havia choque, sim, mas também uma profunda compaixão. E algo mais, admiração. Teresa, Helena sussurrou, testando o nome em seus lábios. Foi a primeira vez em anos que alguém além de seu pai a chamava assim. O som foi como música. Você não está com medo? Com nojo? Teresa perguntou, a voz frágil. Helena balançou a cabeça lentamente. Eu estou atônita.
Não consigo imaginar a coragem que foi preciso para fazer isso. A força que você tem. Ela olhou para as mãos de Teresa, depois para seu rosto. Eu sempre senti que havia algo diferente em você, Tomás. Uma sensibilidade, uma profundidade que os outros homens não têm. Eu pensei que era apenas sua natureza. Agora eu entendo. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos de Teresa. O que você está me pedindo, Teresa? Para guardar seu segredo? Eu estou lhe oferecendo uma saída. Teresa disse, honestamente. Você pode ir embora agora, e ninguém jamais saberá desta conversa. Você merece um casamento de verdade, uma vida normal. Helena ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido na paisagem. Teresa prendeu a respiração. O futuro de sua vida inteira dependia da próxima frase daquela mulher. Finalmente, Helena se virou para ela, e um pequeno sorriso brotou em seus lábios. E quem disse que eu quero uma vida normal? A vida que você descreve, a luta, o sacrifício, a inteligência por trás de tudo isso, é a história mais extraordinária que já ouvi. Ela apertou a mão de Teresa com mais força. Eu não vou a lugar nenhum, mas se vamos fazer isso, vamos fazer juntos. Eu não serei apenas a esposa de Tomás Sampaio. Serei a parceira de Teresa. Serei sua guardiã. Ninguém jamais saberá. É a nossa promessa. Naquele dia, à beira do riacho, sob o ipê florido, nasceu uma aliança mais forte que qualquer contrato de casamento. Não era um amor convencional, mas era amor, profundo e verdadeiro. Helena não se casaria com o poderoso empresário Tomás Andrade Sampaio. Ela se uniria à alma corajosa de Teresa. E pela primeira vez desde a morte de seu irmão, Teresa não estava mais sozinha em sua mentira. Ela tinha uma cúmplice, uma confidente, uma parceira. Ela tinha Helena. O casamento de Tomás Andrade Sampaio e Helena Vasconcelos foi o evento social do ano na região, uma cerimônia grandiosa que serviu como a coroação final da legitimidade de Tomás. Para o mundo, eles eram o casal perfeito, o empresário visionário e a esposa elegante e discreta. Ninguém poderia imaginar a natureza real da parceria selada entre eles. A vida a dois se tornou um palco cuidadosamente coreografado. Em público, Helena era a senhora Sampaio, submissa e admiradora de seu marido poderoso. Ela organizava jantares para políticos e investidores, administrava a casa com uma eficiência impecável e mantinha a fachada de uma esposa tradicional. Tomás, por sua vez, desempenhava o papel do patriarca, autoritário em público, protetor com sua esposa, um homem de poucas palavras, mas de ações decisivas. Mas quando as portas do casarão se fechavam e os empregados se retiravam, a performance terminava. Era nesses momentos que Tomás podia, literalmente, despir-se de sua identidade. Teresa emergia, removendo a barba postiça, soltando as faixas apertadas com um suspiro de alívio, trocando o terno rígido por roupas confortáveis. E Helena estava lá, esperando por ela. Eram as únicas horas do dia em que Teresa podia ser ela mesma. Elas conversavam por horas a fio. Teresa compartilhava as tensões do dia, as negociações difíceis, o medo constante de ser descoberta. Helena era sua conselheira mais sábia. Com sua inteligência social aguçada, ela oferecia a Teresa percepções sobre as pessoas que a mente analítica de Teresa às vezes não captava. Cuidado com aquele deputado. Ele sorri demais e aperta sua mão com muita força. Ele quer algo, ela dizia. Ou, seja mais gentil com o gerente do banco, a esposa dele está doente, um gesto de simpatia valerá mais do que qualquer argumento. Elas construíram um santuário para si mesmas. A biblioteca da casa, que era o escritório oficial de Tomás, à noite se transformava no refúgio de Teresa e Helena. Ali, liam poesia, ouviam música clássica no gramofone e partilhavam um amor que existia fora das convenções do mundo. Era uma parceria de mentes e almas, forjada no segredo e fortalecida pela confiança mútua. A questão dos filhos era inevitável. Um império como o do Sampaio precisava de herdeiros. A solução veio de forma discreta e planejada. Através de um médico de extrema confiança da família Vasconcelos, eles arranjaram a adoção de 2 crianças. Primeiro Ricardo e, alguns anos depois, Beatriz. Para o mundo, Helena passava por gestações reclusas, com a desculpa de uma saúde frágil que exigia repouso absoluto. Ninguém suspeitava. Para Teresa,
Ser mãe foi a experiência mais complexa e dolorosa de sua vida. Ela amava aquelas crianças com uma ferocidade que a surpreendia, mas seu amor tinha que ser filtrado através da persona de Tomás. Ela era o pai, uma figura que, por natureza e pela necessidade do disfarce, tinha que ser mais distante, mais rígida. Ela ansiava por abraçá-los com o calor de uma mãe, por cantar canções de ninar, por cuidar de seus joelhos ralados com beijos. Mas ela só podia oferecer um afago na cabeça, uma palavra de incentivo, uma autoridade paterna. Eram Helena que lhes dava o calor, o afeto, a presença materna constante. Teresa observava de longe, com o coração apertado, vendo Helena ser para seus filhos a mãe que ela nunca poderia ser abertamente. Nas noites em que uma das crianças tinha febre, era Helena quem passava a noite em claro ao lado da cama. Tomás aparecia de manhã, perguntava secamente se a criança estava melhor e partia para o trabalho. Ninguém via a agonia nos olhos de Teresa, que passara a noite em seu quarto, acordada, ouvindo cada som, sofrendo em silêncio. Houve momentos de perigo, quase descobertas que testaram seus nervos ao limite. Uma vez, um corte profundo na mão durante uma visita a uma obra exigiu pontos. O médico da empresa insistiu em examiná-lo em seu consultório. Teresa sentiu o pânico subir. Com a ajuda de Helena, ela inventou uma história sobre uma alergia rara a certos produtos hospitalares e insistiu em ser tratada em casa pelo médico da família, o mesmo que ajudou nas adoções. Foi por pouco. Outra vez, o pequeno Ricardo, com a curiosidade inocente de uma criança de 5 anos, entrou no quarto dos pais sem bater e quase viu Teresa sem a barba. Helena, com reflexos rápidos, jogou um roupão sobre ela e distraiu o menino, dizendo que o pai estava fazendo um tratamento de pele recomendado pelo médico. Cada dia era um exercício de vigilância constante. Cada palavra, cada gesto, cada interação era calculada. A tensão era imensa, um fio de aço esticado que nunca afrouxava. O império crescia. A família era respeitada. A fachada era perfeita. Mas por baixo da superfície de sucesso e normalidade, Teresa e Helena viviam em um estado de alerta permanente. As únicas 2 pessoas no mundo que conheciam a verdade, unidas para sempre pelo segredo que as protegia, e ao mesmo tempo as isolava de todo o resto da humanidade. As décadas de 1960 e 1970 marcaram o apogeu do império construído por Tomás Andrade Sampaio. O nome Sampaio não estava mais restrito às fazendas de café do interior. Tornou-se sinônimo de poder em todo o estado de São Paulo e além. As construtoras Sampaio erguiam prédios que redesenhavam a paisagem da capital, as usinas de açúcar e álcool moviam a economia da região, e os investimentos se diversificavam em áreas que iam da logística ao setor financeiro. Tomás era uma figura lendária, um homem de pouca conversa, mas de visão extraordinária. Sua reputação o precedia. Era conhecido por sua memória fotográfica para números, sua capacidade de identificar fraquezas em seus oponentes em uma mesa de negociação e sua frieza sob pressão. Os outros magnatas o respeitavam e o temiam em igual medida. Convidavam-no para seus clubes exclusivos, para partidas de pôquer valendo fortunas e para caçadas em suas fazendas particulares. Teresa, vestida em sua armadura de Tomás, navegava por esse mundo ultramasculino com uma maestria nascida da necessidade. Ela aprendeu a beber uísque sem fazer careta, a fumar charutos cujo cheiro a enjoava e a rir de piadas grosseiras que a ofendiam em sua essência. Tornou-se uma mestre na arte da observação, falando pouco e ouvindo muito, o que os outros homens interpretavam como sabedoria e poder, quando na verdade era uma estratégia de sobrevivência para não cometer um erro, não deixar escapar um gesto ou uma inflexão de voz que atraísse. Um de seus maiores adversários foi um industrial chamado Américo Valente, um homem tão rico quanto arrogante, que via em Tomás um rival a ser superado. Américo tentou de tudo para desestabilizar os negócios de Sampaio. Tentou roubar seus melhores engenheiros, fez lobby junto ao governo para atravancar suas licenças de construção e espalhou rumores no mercado financeiro para derrubar o valor de suas ações. A batalha entre os dois foi travada não com armas, mas com informações, estratégias e nervos de aço. Teresa passou noites em claro, com Helena ao seu lado, analisando balanços, prevendo os movimentos de Américo,
preparando contra-ataques. Enquanto Américo era expansivo e agressivo, Tomás era metódico e preciso. O confronto culminou em uma concorrência pública para a construção de uma grande hidrelétrica. Era o maior projeto de infraestrutura do país na época, e tanto a construtora Sampaio quanto a Valente estavam na disputa. Américo usou de sua influência política, oferecendo propinas e fazendo promessas. Teresa, por outro lado, focou na única coisa que sabia fazer melhor do que ninguém: o trabalho. Sua proposta foi uma obra-prima de engenharia e logística. Cada detalhe, do tipo de concreto a ser usado à curva de aprendizado dos trabalhadores, foi meticulosamente calculado. Ela apresentou um projeto que não era apenas mais barato, mas mais eficiente e rápido. Quando os envelopes foram abertos, a proposta de Sampaio venceu por uma margem técnica inquestionável. Américo Valente foi humilhado. A vitória consolidou a posição de Tomás como o número 1. Mas cada vitória no mundo exterior cobrava um preço no mundo interior. O sucesso de Tomás aprofundava o exílio de Teresa. Ela era a arquiteta de tudo. Mas não podia reivindicar nenhum crédito. Era uma rainha governando das sombras de seu próprio trono. O peso da coroa que ela usava era imenso. Mas a coroa era invisível, feita não de ouro, mas do papel de seus planos e da solidão de seu segredo. Seus filhos, Ricardo e Beatriz, cresceram vendo essa figura paterna como uma espécie de Deus distante. Eles o admiravam, respeitavam sua inteligência e seu poder, mas não o conheciam. As conversas no jantar eram sobre negócios, política, economia. Tomás nunca perguntava sobre seus sentimentos, seus sonhos, seus medos. Como poderia se ele mesmo vivia encapsulado, incapaz de expressar suas próprias emoções? Essa distância criou uma barreira invisível entre eles. Eles amavam o pai, mas era um amor formal, reverente, desprovido da intimidade e do calor que recebiam de Helena. Numa noite, após fechar mais um negócio multibilionário, Teresa voltou para casa exausta. Helena a esperava, como sempre. Enquanto retirava a barba e o terno, Teresa se olhou no espelho. Viu o rosto de uma mulher de meia-idade, com linhas de expressão que não vinham apenas da idade, mas da tensão perpétua. Nós conseguimos, Helena. Ela sussurrou, a voz cansada. Construímos um império. Helena a abraçou por trás, descansando o queixo em seu ombro. Sim, minha querida. Nós conseguimos. Mas às vezes, Teresa continuou, os olhos marejados, eu me pergunto quem sou eu. Sou a mulher no espelho? Ou o homem que o mundo vê? Às vezes eu mal consigo me lembrar de como era ser apenas Teresa. O império era real. A fortuna, os prédios, o poder, mas a identidade de sua criadora estava se tornando cada vez mais frágil, uma sombra projetada por um homem que não existia. O tempo, que fora um cúmplice na construção do mito de Tomás Sampaio, começou a se tornar um inimigo. A velhice traz consigo uma intimidade com o próprio corpo que é impossível de esconder. Para Teresa, cada nova ruga, cada fio de cabelo branco, cada dor nas articulações era um lembrete assustador da fragilidade de seu disfarce. Manter a persona de Tomás exigia cada vez mais esforço. A voz, que ela treinou por décadas para ser grave, às vezes falhava, ameaçando subir para seu tom natural. A barba postiça, que antes se misturava perfeitamente, agora contrastava com a pele envelhecida de uma maneira que a deixava paranoica. Ela precisava de mais maquiagem para criar as sombras e a aspereza de um rosto masculino. O corpo, que já não tinha a mesma força, protestava contra as faixas apertadas, que agora causavam dores constantes em suas costas e costelas. As rachaduras na fachada não eram apenas físicas, eram emocionais. Os netos começaram a chegar, trazendo uma nova geração para a família Sampaio. Eram crianças, e crianças não entendem de formalidades ou de distância patriarcal. Elas são curiosas e diretas. Um dia, sua neta Sofia, uma menina de 6 anos com os mesmos olhos azuis de Teresa, estava sentada em seu colo no escritório. Era uma rara demonstração de afeto que Tomás se permitia. A menina passava a mão pela barba do avô. Vovô, ela disse, com a sinceridade brutal das crianças. Sua barba parece o cabelo da minha boneca. Não é de verdade, é? O sangue de Teresa gelou. Ela forçou uma risada grave, a risada de Tomás. Claro que é de verdade, minha pequena. Por que não seria?
Porque a barba do vovô do meu amigo arranha. A sua é macia. A menina insistiu. Helena, que estava na sala, interveio rapidamente. Sofia, querida, venha me ajudar com o bolo na cozinha. Deixe o vovô trabalhar. Ela levou a neta, lançando um olhar preocupado para Teresa. O incidente, embora pequeno, a abalou profundamente. A mentira que ela sustentara por tanto tempo estava se tornando frágil como uma casca de ovo. A saúde de Helena também começou a declinar. Anos de estresse e tensão silenciosa cobraram seu preço. Ela foi diagnosticada com uma doença cardíaca e sua vitalidade começou a se esvair. Para Teresa, a ideia de perder Helena era mais aterrorizante do que a de ser descoberta. Helena não era apenas sua esposa e cúmplice, era sua âncora, a única pessoa no mundo que a conhecia de verdade. Perder Helena significaria a solidão absoluta. Ela passou a dedicar mais tempo a cuidar de Helena, delegando muitas das responsabilidades do dia a dia do império para seu filho. Ricardo, agora um homem de meia idade, era competente e inteligente, mas faltava-lhe a genialidade intuitiva de seu pai. Ele administrava, mas não criava, e ele sentia a distância de seu pai mais do que nunca, especialmente quando tentava se conectar com ele sobre a doença da mãe. As respostas de Tomás eram sempre pragmáticas, focadas nos melhores médicos, nos melhores tratamentos. Faltava a emoção, o compartilhamento da dor. Ricardo via isso como a frieza de seu pai. Não podia imaginar que era a agonia de Teresa, sufocada sob camadas de disfarce. O golpe final veio em uma noite chuvosa de inverno. Helena faleceu em seus braços, na cama que partilharam por mais de 5 décadas. Em seus últimos momentos, não havia mais Tomás na sala. Havia apenas Teresa, chorando silenciosamente, o rosto molhado de lágrimas pressionado contra o de sua amada. Você foi tão corajosa, minha Tê. Helena sussurrou, a voz um fio. Agora, descanse, foram suas últimas palavras. No funeral, Tomás Andrade Sampaio permaneceu estoico, um pilar de força para a família enlutada. Recebeu os pêsames com uma dignidade contida, o rosto uma máscara de granito. Ninguém viu o deserto que se abrira dentro dele. Ninguém viu que a mulher que chorava a perda de sua alma gêmea estava presa dentro daquele corpo de homem velho e de luto. Com a morte de Helena, o segredo perdeu seu propósito. A pessoa por quem ela mais se esforçava para proteger e compartilhar a vida se fora. O império estava seguro nas mãos de Ricardo. A farsa se tornara um fardo insuportável, uma casca vazia. Pela primeira vez em quase 60 anos, Teresa começou a pensar não em como manter a mentira, mas em como e se ela poderia finalmente terminá-la. Após a morte de Helena, um silêncio diferente se instalou no casarão do Sampaio. Não era mais o silêncio cúmplice de um segredo compartilhado, mas o silêncio oco da solidão. Teresa, agora vivendo dentro da concha envelhecida de Tomás, sentia-se como uma astronauta à deriva, o último elo com seu mundo verdadeiro cortado para sempre. Os dias se arrastavam em uma rotina sem sentido. Ela acordava, passava pelo ritual doloroso de se transformar em Tomás. A barba, as faixas, o terno. Descia para o café da manhã em uma mesa enorme e vazia. Lia os relatórios que Ricardo lhe enviava por cortesia e passava o resto do dia na biblioteca, não lendo, mas perdida em memórias. Ela olhava para os retratos na parede, um de seu pai, Inácio, que morrera há muito tempo, levando a primeira metade do segredo para o túmulo. Outro de Tomás, seu irmão, um jovem sorridente congelado para sempre aos 19 anos. E o maior de todos, de seu casamento. Nele, um jovem e sério Tomás estava ao lado de uma Helena radiante. Teresa olhava para aquele homem na foto e mal o reconhecia. Ele era um personagem, uma criação. A verdadeira pessoa naquela foto, a pessoa que sentia e amava, estava escondida, invisível. A idade avançava implacavelmente. Sua própria saúde começou a falhar. Pequenos derrames, problemas respiratórios, a fragilidade dos ossos. Ela sabia que seu tempo estava se esgotando. E com essa consciência, uma nova urgência nasceu. O que aconteceria quando ela morresse? Ela morreria como Tomás? Seria enterrada sob um nome que não era o seu, ao lado da mulher que amava, mas como seu marido, seus filhos
Netos e bisnetos se lembrariam dela como o patriarca frio e distante, o gênio dos negócios. A história de Teresa, a mulher que sacrificou tudo, morreria com ela, sem nunca ter sido contada? A ideia era insuportável. Era uma traição não apenas a si mesma, mas à memória de Helena, que a ajudou a carregar aquele fardo por toda a vida. Seus filhos mereciam a verdade. Eles mereciam saber a natureza do sacrifício que construiu o mundo em que viviam. Eles mereciam conhecer a mãe que nunca souberam que tiveram. A decisão foi tomada em uma noite solitária, enquanto observava uma tempestade pela janela da biblioteca. A decisão de confessar, não por egoísmo, não para chocar, mas por um desejo de integridade final, de morrer como ela mesma, de unir, no fim, a pessoa que ela era com a vida que ela viveu. Ela começou a se preparar. Organizou todos os documentos do império, garantindo que a transição para Ricardo, e eventualmente para seus netos, fosse legalmente inquestionável, independentemente de sua identidade. Escreveu uma longa carta, endereçada a seus filhos, explicando cada detalhe, cada sentimento, cada medo e cada alegria de sua jornada. Dobrou-a e a colocou em um cofre, junto com a única foto que guardara de si mesma como uma jovem de 19 anos, ao lado de seu irmão. Ela sabia que não podia simplesmente contar. O choque seria grande demais. Teria que ser no momento certo, quando não houvesse mais volta, quando a verdade pudesse ser recebida não com raiva ou julgamento, mas com a perspectiva que a iminência da morte traz. Sua saúde piorou rapidamente. Uma pneumonia a levou para o hospital. Ela sentiu seu corpo se desligando, a energia se esvaindo. Sabia que era o fim e, estranhamente, sentiu paz. O medo que a acompanhou por toda a vida, o medo de ser descoberta, desapareceu. Não havia mais nada a perder. De sua cama no hospital, ela pediu que chamassem toda a família, seus filhos, seus netos, até o pequeno bisneto. Ela queria todos lá. Queria que as 3 gerações que ela criou, que eram seu verdadeiro legado, fossem as testemunhas de seu ato final de libertação. Enquanto esperava por eles, ela olhou para seu reflexo no vidro escuro da janela do quarto. Viu o rosto de um velho, com a barba branca e os olhos cansados. Despediu-se dele. Obrigada, Tomás. Sussurrou com sua voz interior, a voz de Teresa. Você me manteve segura. Você construiu nosso mundo. Agora pode descansar. Quando a família se reuniu ao redor de sua cama, ela sabia que o momento havia chegado. O palco estava montado para a cena final. Não a morte de Tomás Andrade Sampaio, o magnata, mas o renascimento e a despedida de Teresa Sampaio, a mulher por trás de tudo. Ela reuniu sua última força, não para assinar um contrato ou dar uma ordem, mas para realizar o gesto mais simples e mais significativo de sua vida inteira: tirar a máscara. O som da barba postiça caindo sobre o lençol branco foi quase inaudível, mas ecoou na sala como um trovão. O nome Teresa, sussurrado com a voz frágil de uma mulher, pairou no ar, estilhaçando décadas de uma realidade cuidadosamente construída. A reação inicial da família foi um mosaico de incredulidade. Ricardo, o pragmático, o homem de negócios, olhava para o rosto liso e enrugado de sua mãe como se estivesse vendo uma aparição. Sua mente lógica lutava para processar a informação. Pai, mulher, mãe. As palavras não se encaixavam. Beatriz, mais emocional, apenas chorava, o soluço preso na garganta, sem entender se chorava pelo pai que estava morrendo ou pela mãe que acabara de conhecer. Os netos estavam em choque silencioso. Sofia, a neta que um dia questionou a barba do avô, olhou para o rosto revelado e viu, pela primeira vez, uma vulnerabilidade que nunca existira na figura imponente de Tomás. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio. A voz rouca, quase um sussurro. O que isso significa? Teresa, com um esforço imenso, fez um gesto em direção à sua pasta, que estava sobre uma poltrona no canto do quarto. Ricardo, movendo-se como um autômato, pegou-a. Dentro, encontrou a carta. Enquanto Ricardo lia a carta em voz alta para a família, a história de Teresa se desenrolou. A morte do irmão, o desespero do pai, o pacto, a transformação, o medo, a solidão, o amor profundo por Helena, a dor de ser um pai distante quando tudo o que queria era ser uma mãe presente.
Cada palavra pintava um retrato de sacrifício e amor tão imenso que transcendia a compreensão. Peças do quebra-cabeça de suas vidas começaram a se encaixar. A distância emocional do pai. Sua aversão a nadar na praia ou no clube, o que poderia revelar seu corpo. A maneira como ele e Helena pareciam se comunicar com apenas um olhar. A sensibilidade surpreendente que ele às vezes demonstrava por trás da fachada de dureza. Não era frieza, era uma performance de uma vida inteira. Ao final da leitura, a incredulidade deu lugar a uma onda avassaladora de emoção. Não era raiva, era uma admiração profunda, quase dolorosa. Eles não tinham sido enganados, tinham sido protegidos. O império em que viviam, a educação que receberam, a segurança que sempre tiveram como certa, tudo fora construído sobre o sacrifício inimaginável daquela mulher. Ricardo se aproximou da cama, os olhos cheios de lágrimas. Ele pegou a mão de Teresa, a mesma mão que o ensinara a assinar o nome, e a levou aos lábios. Mãe, ele disse, a palavra soando estranha, e ao mesmo tempo, perfeitamente correta. Me perdoe, por nunca ter visto. Teresa apertou a mão dele, um sorriso fraco em seus lábios. Você nunca teve um pai durão. Ela sussurrou, repetindo a frase que resumiria seu legado. Teve uma mãe que precisou se esconder para existir. Beatriz se ajoelhou ao lado da cama, deitando a cabeça no colchão, como uma criança pequena. Tudo o que a senhora fez foi por nós. Naquele quarto de hospital, a família Sampaio foi refeita. A figura de Tomás, o patriarca, dissolveu-se, dando lugar a Teresa, a matriarca, a fundadora, a heroína de sua história. O respeito que tinham pelo pai se transformou em uma devoção reverente pela mãe que ele escondia. Teresa olhou para os rostos de seus filhos e netos e viu a compreensão, a aceitação, o amor. Ela não estava mais sozinha. Seu segredo não era mais um fardo, mas uma herança. A herança da verdade. O monitor cardíaco, que por tanto tempo marcara o ritmo da espera, começou a soar um alarme contínuo. Mas ninguém olhou para a máquina. Todos os olhos estavam em Teresa. Ela fechou os seus, o rosto sereno, finalmente em paz. O império de concreto e café era secundário. Seu verdadeiro legado estava ali, naquela sala, unido pela revelação de um amor que foi forte o suficiente para se disfarçar de homem por 57 anos. O homem mais poderoso do interior de São Paulo nunca existiu, mas a mulher que o criou foi, talvez, a pessoa mais forte que o Brasil já conheceu. E sua história finalmente podia ser contada. A história de Teresa nos mostra que as maiores heranças não são feitas de terra ou dinheiro, mas de coragem, sacrifício e da capacidade humana de amar de formas que desafiam o nosso entendimento. Sua vida foi um testamento de força, escondido à vista de todos. Se esta jornada te tocou, te fez refletir sobre os segredos que todos carregamos e a força que existe por trás das aparências, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer essa história. Comente o que você sentiu ao descobrir a verdade junto com a família Sampaio. E claro, se inscreva para mais histórias que, como a de Teresa, merecem ser contadas.